Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 8 de março de 2023, dia especial, Dia da Mulher, com programação especial aqui na Folha FM. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela audiência, 7h09. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. A partir de agora você acompanha esse programa também na Twitch TV. Daqui a pouco tem edição em podcast e logo mais reprise na Plena TV a partir das 17 horas. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo quente para Campos e toda a região. Aliás, há segundo os especialistas, uma perspectiva para hoje, ou expectativa de que hoje, né, tenha referência aí de recorde em temperatura máxima registrada em alguns pontos do país, inclusive no estado do Rio de Janeiro. A previsão é de 33 de máxima, 23 de mínima. Agora faz 26 graus aqui no centro. Por enquanto, não há previsão de chuva para hoje. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, vamos conversar com a Josiane Morumbi, ex-vereadora e subsecretária de Políticas para Mulheres. A Josiane vem para falar desse dia especial, né, desse Dia da Mulher, em meio à violência contra a mulher em Campos. Recentemente, pelo menos 2 casos estarrecedores aqui na região, na cidade, e, né, um outro terceiro que está sendo investigado também de cárcere privado de uma mulher e possível estupro de uma criança. Né? Meu pai. Política do município também para as mulheres e a pacificação entre Garotinhos e Bacelar, com destaque aí agora. A Josiane comenta também sobre o tabuleiro para 2024. São 7h11. Vamos às manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã. E aí, a seguir, a gente traz aqui a nossa programação, o Folha no Ar. Com o Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Agora, com o aplicativo, que você pode, inclusive, marcar o atendimento domiciliar também. Baixe o aplicativo aí no smartphone e aproveite aí os benefícios. Hoje é quarta-feira, Dia da Mulher, e hoje tem jornal Folha da Manhã nas bancas e também nas casas dos assinantes. E o destaque principal na capa: suspeito de ordenar execução de grávida, companheiro é preso. Outros 4 investigados por envolvimento na morte de Letícia Peixoto da Fonseca também foram detidos. Toda a cobertura desse crime que chocou a região está aqui no jornal Folha da Manhã de hoje. E a investigação, o professor e empresário Diogo Viola de Nadai foi preso nessa terça-feira pela Polícia Civil. Destaque todo aqui para a capa do jornal e na página 7. Mulheres conquistam espaço, mas ainda são vítimas da violência. Data para comemorar e refletir é o ponto final de hoje, também do jornal Folha da Manhã. Abandono coloca em risco peças históricas. Como a gente vê aqui na capa do jornal, você pode conferir aí hoje. Museu Olavo Cardoso, letreiro da antiga estação Leopoldina, está em garagem de prédio histórico.
Empresários de Campos e Rio visitam Porto do Açu. Investigado por estuprar a filha é preso por agressão. Está aqui na capa de hoje do jornal. Cleni volta ao Teatro de Bolso para gravações. Cleni Gonçalves, no Salto. Hoje tem gravação, então. Está na página 2 do jornal Folha da Manhã. E tem toda uma homenagem aqui à força, coragem, sensibilidade e determinação da mulher. Os nossos parabéns por todas as suas lutas e conquistas. É a mensagem do jornal Folha da Manhã e do grupo Folha da Manhã de Comunicação. No Folha no Ar, Bruno avalia pacificação e projeta eleições 2024. Carnaval campista, agremiações não abrem mão de realizar desfile. E ainda, Paulo Arantes toma posse na Câmara, no lugar de Leon. Isso já aconteceu e está aqui na Folha de hoje. Bom, para a gente comentar essas manchetes, os assuntos aí do momento, a Josiane Morumbi já está chegando para a gente começar essa entrevista de hoje. Eu trago o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa nessa bancada sempre. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo. Hoje, uma quarta-feira, né, especial, dia 8 de março, o Dia da Mulher. Seja bem-vindo, Aloysio, bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto. Saudações, Beto. A gente está de baixo. Mas bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Bom dia especial aí às categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada, os taxistas, o motorista aplicativo e o magistério, né? Bom dia a vocês. Dia da Mulher, hein? Acho que Dia da Mulher é ponto de interrogação, né? Dia da Mulher? Porque Campos tem tido uma sucessão de casos de violência contra a mulher que são revoltantes, né? A Letícia Peixoto da Fonseca foi morta na noite de quinta-feira. Estava no carro da empresa que ela trabalhava. Estava com a tia-avó no carro, levando para casa. Aí parou para falar na rua com a mãe. Uma moto chegou com 2 ocupantes. O cara de trás, sangue frio, começou a disparar. Acertou 4 tiros nela, um na face, um no ombro, um na mão e um no tórax. A mãe, né? Mãe é mãe, qualquer lugar do mundo. Instituto de Proteção tentou se colocar, né? Reagir, pedir a senhora da filha, tomou um tiro na perna. A tia-avó que estava com ela tem Down, síndrome de Down. Saiu tanto sangue dos 4 tiros na Letícia que a tia-avó ficou banhada de sangue. Acharam que ela também tivesse sido atingida. Só quando limparam o sangue foram ver que ela não tinha. Mas está até hoje chorando, traumatizada com o episódio. A gente só pode imaginar um negócio desse, né? Parece que estou falando de uma cena da guerra da Ucrânia, mas não, aqui em Campos. Isso foi na quinta-feira à noite, né? No sábado, o suspeito de ser condutor foi preso. Na segunda-feira, o suspeito de ser atirador foi preso. Também na segunda-feira, o companheiro de Letícia, o Diogo Viola de Nadai, depois. Outra coisa fundamental, a Letícia estava grávida, de 7 meses, né? Ela foi, o nome da criança tinha sido escolhido, era Hugo, o menino. Já sabia, né? E o sexo do menino e o nome tinha sido escolhido. Aí ela foi para o Ferro Machado, morreu logo depois da entrada do Ferro Machado. Fizeram uma cesariana de emergência para tentar salvar a criança. A criança chegou a sobreviver, assim, a respirar. Enviaram a criança imediatamente prematura, né? Parto traumático.
pro UTI Natal do Beneficência, mas o menino morreu pouco depois. Mas pesado, né? Jesus Cristo, tá doido. Aí prenderam o suspeito de ser o condutor no sábado, na segunda-feira prenderam o suspeito de ser o atirador. E na segunda o companheiro dela depois, o professor do IFE, empresário Diogo Viola de Nadai, né? E não prova nada, né, e tal, mas ele se recusou a doar material genético para fazer o exame de paternidade da criança. E enfim, isso foi na segunda-feira. Ontem ele foi preso, né? Para ele ter sido preso, ele ter deposto na segunda, ter sido preso ontem, em 24 horas, houve algum alimento novo. A gente não sabe, né? A delegada Natália Patrão não revelou todos os detalhes que levaram à prisão dele, mas algum alimento novo deve ter havido nessas 24 horas anteriores, né? Que levou à prisão dele. E ele foi preso com a camisa escrito Freedom, né? Liberdade em inglês. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Essa é a premissa básica do Estado Democrático de Direito. Mas há que se destacar, e assim, a gente deve evitar, porque a sensação de revolta com o crime é tremenda, né? Só falar aqui me dá uma revolta por dentro. Agora, a gente deve evitar essa sensação de justiçamento. Justiça é uma coisa, justiçamento é outra. Quando ele foi preso, ontem, na delegacia, bateram palma. Isso não quer dizer nada, né? Mas é uma reação aí à prisão. Isso não quer dizer nada, porque eu quero dizer em termos de culpabilidade dele ou não. Isso que vai mostrar, né? É um inquérito, a denúncia do Ministério Público depois, posterior, o julgamento, né? É isso que confere culpabilidade ou não. E não foi o único caso de... Vamos conversar com o Josiano que chegou aqui ao estúdio. Não foi o único caso de violência contra a mulher recente em Campos. O caso de Letícia foi na sexta-feira, na quinta-feira, noite de quinta-feira. Sábado já teve para domingo, não foi? Flaviana. Não, foi domingo, madrugada do domingo. De sábado para domingo. Foi madrugada do domingo. Flaviana Teixeira de Lima, 23 anos, foi morta a facadas dentro do seu bar em Travessão. Ela tinha 23 anos, uma jovem, assim como a Letícia, uma jovem, foi morta a facadas pelo ex-companheiro de 46 anos que não aceitou o fim do relacionamento. E Flaviana tinha, desde janeiro desse ano, uma medida de restrição. Não adiantou de nada, o camarada passou por cima. Na segunda-feira, para completar a fatura do machismo assassino de Campos, não tem como chamar de outra coisa, outro homem foi preso e o camarada chegou dando queixa na DEAN de estupro da filha dele de 12 anos. Diz que a mãe levou para não sei aonde e tal, num culto, e não foram no culto e foram para uma festa. Isso é a versão do pai. Ido para uma festa, onde teram dado bebida e droga para a menina e teriam sido estupro coletivo, né? O exame de ML constatou o estupro, mas aí a delegada do DEAN, Madalene Dickman, começou a averiguar, né? A história não era bem essa. E quando foram ver a mãe, ela estava desfigurada, tanta pancada que tomou do pai em cárcere privado. E a filha menor de 9 anos testemunhou que viu
o pai estuprar a irmã de 12. Algumas vezes. E as duas irmãs dessas duas crianças, a que foi estuprada, que presenciou, saíram de casa, fugiram porque o pai, são maiores de idade, o pai também as havia estuprado. Quer dizer, é um negócio de maluco, né? É um negócio de maluco. Eu acho, opinião pessoal, o feminismo às vezes comete alguns radicalismos, sobretudo em pretender culpar o homem hétero e branco por todos os pecados do mundo desde que o mundo é mundo. Agora, ele está certo, seu cerne. Isso é machismo estrutural, isso está regado na sociedade, isso faz o homem encarar a mulher como objeto, como posse, isso agride e mata. Né? Felizmente, nós temos, é emblemático também, nós temos esses 3 casos investigados por 3 delegadas titulares. A Madeleine, que eu já citei aqui do DEAN, a Natália, também já citei da 134DP, e a Poliana, da 146, Poliana Henrique, da 146DP de Guarulhos. Né? É emblemático, 3 mulheres estejam investigando. E, como eu disse, o inquérito policial é só um passo, não prova nada. O inquérito não faz de ninguém culpado. Ele arregimenta evidências, né? Testemunhos e tal. Mas o inquérito não é condenação. Você tem um inquérito policial, você tem depois a denúncia do Ministério Público, você tem depois o julgamento. Só ao final desse processo você configura o culpado ou inocente. Agora, os inquéritos foram muito céleres, né? E o que parece muito bem evidenciados. Parabéns aos 3 delegados, que bom que campo a despeito da violência. Dá vontade de falar alguns adjetivos aqui, mas não vou falar porque estamos na rádio, né? A despeito da violência assassina de alguns de seus homens, mostra que nós temos mulheres à frente da situação. Isso não vai ficar por isso mesmo, graças a Deus. Né? Enfim, minha opinião pessoal, uma vez sendo comprovada a culpa mediante julgamento, e até lá todo mundo é inocente, que seja aplicada a pena mais dura possível. Isso é até um desejo, né? Mas enfim, é isso. Vamos partir para a entrevista com a Josiane. E eu quero, a cronologia sua foi perfeita, destacou aí os casos todos, as ações das delegadas, e eu quero só dizer que também foi preso o dono da moto. Também dono da moto ontem. Dono da moto. Ou seja, fazendo coro com você, Aloysio, e Josiane, destacar aqui, trazer o seu bom dia, só esse comentário. Assim, nós temos mais ou menos um tempo parecido de carreira, você de jornalista, eu de radialista, lá uns 33 anos, você, eu acho que um pouco mais, no jornal, mas assim... Eu sou mais novo, mas comecei antes. Entendeu? E não pinto cabelo, né? O meu é natural. Então, assim, vale destacar aqui, desses tantos anos que nós já vivemos, tantos dias da mulher no rádio, Dia Nacional, Dia Internacional, quantas coisas nós já fizemos. Eu vejo assim um Brasil diferenciado de um tempo para cá, infelizmente, e aí pode-se credenciar isso a essas redes sociais, eu não sei, mas é um ódio, e não é só uma particularidade brasileira, não. Como você disse muito bem também, Luiz, pode aplaudir por ter prendido o cara, não quer dizer nada, absolutamente nada. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas se você colocar hoje nas redes sociais e pesquisar, já tem o julgamento, né, a sentença e o condenamento. A condenação, perdão, do
né, o suposto assassino ali da rede social. Suspeitos, né? É o suspeito. Então, quer dizer, existe um ódio hoje assim muito grande e a gente precisa rever isso de uma forma muito, mas muito... Existem até umas leis com nomes de mulheres para tentar combater também o crime cibernético, assim como a Lei Maria da Penha. E por aí vai. Dickmann. E aí nós vamos falar com a especialista. Mas fica aqui, então, nosso reconhecimento. Por outro lado, acho que o momento agora não tem que comemorar absolutamente nada, mas, por outro lado, a eficiência dessas 3 delegadas. Não só em um caso, mas em 3 casos, em um fim de semana, um espaço curto de tempo. Né? Que bom por isso. E o programa de hoje, que é dedicado especial à mulher, temos aqui então o prazer de receber a Josiane Morumbi, ex-vereadora e subsecretária da pasta de Políticas para as Mulheres. Josiane, bom dia, seja bem-vinda a essa casa. Acho que hoje você vai ter que cantar um pouco pra gente aí, porque com a pandemia, isso é a 4ª vez, a 5ª? Eu perdi a conta. Já estou mais ou menos fazendo parte já do quadro, bancada. Quadro já de profissionais. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui representando tantas outras mulheres que não têm a oportunidade que a gente tem, né, de voz. Então, isso só aumenta o nosso compromisso, né, diante a pasta. Realmente ouvindo a Luísio contando aí os últimos dias, para a gente que está à frente, né, dessa bandeira, né, de trazer o acesso a todos os direitos de nós mulheres, eu passei dias assim tenebrosos, né? Até falar uma coisa particular minha, eu tenho fibromialgia, que é uma doença que o emocional atinge muito para a gente poder ter os gatilhos para as crises, e eu passei até mal, fiquei hospitalizada na Unimed, nem sei, foi anteontem. Então, assim, a gente fica assim, se cobrando muito o que a gente precisa fazer além do que a gente tem feito. Né? A gente tem uma equipe muito, muito responsável, muito engajada com a causa. A gente tem voluntários, a gente tem o município, a gente tem o Estado, que a gente está sempre buscando também essa conexão. Mas essa semana mesmo eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito por mensagem. Eu falei assim que a gente precisa investir, mas investir pesado na prevenção. Porque tudo que a gente faz hoje, né, é acolher essa mulher após ela já ter sofrido a violência. Então, a gente está invadindo todas as instituições. Ontem a gente fez um dia lindo na APAP. A gente tem um calendário, né, de 30 dias, né, 31 dias de março, que todo dia a gente resolveu não colocar ele engessado. Se nos convida, a gente está indo para poder dar palestra, porque a gente precisa divulgar os equipamentos, precisa mostrar para as mulheres que elas não estão sozinhas, que qualquer indício de um relacionamento abusivo, você identifique. A gente também está investindo muito nos jovens, para que os jovens tenham esse posicionamento, sabe? Porque eu acho que, em relação aos jovens, né, eu vejo pelas minhas filhas, pelas filhas que a gente adota ao longo da vida, que são as amigas das filhas, enfim, a gente tem feito jovens diferentes. Hoje, eu observo que a gente tem jovens mais antenados, mais posicionados em relação às suas opiniões, mas essa cultura do respeito entre os gêneros precisa ser cultivada desde cedo. Então, assim, essa educação que a gente precisa passar para os nossos filhos, principalmente quem tem filhos, homens, é essencial. Porque eu brinco que o menino tem que entender que a primeira mulher da vida dele é a mãe, né? E ao longo dos anos vai surgindo outras, né? A avó, uma irmã, uma tia, enfim, futuramente uma companheira. Eu acho que essa cultura da educação, de ter uma base familiar é essencial. Então, assim, eu acho que isso é uma grande ferramenta para essa transformação. Porque crimes como esse, de você ver
um pai, de fato, né, por conta, né, de outras pessoas terem testemunhados, colocar a mulher em cárcere privado, uma filha de apenas 12 anos, não foi a primeira vez, né, porque, segundo a irmã de apenas 9, tem que se envolver com situações como essa, com assuntos como esse. A irmã falar que por diversas vezes viu o pai, né, tendo relação com a irmã, né, forçando a irmã de 12. E as duas outras mais velhas já terem vivenciado isso. Foi um momento que elas tiveram coragem, né, de dar denúncia. E a mãe, essa mãe em cárcere privado, imagine o quanto que essa mãe vinha sofrendo e o quanto que ela não tinha ajuda. Então, assim, onde está também os familiares, enfim, a gente precisa, eu sei que é muito perigoso às vezes a gente se envolver, mas existem órgãos capacitados para isso. Ontem mesmo uma pessoa me perguntou, Jô, eu estava fazendo uma entrevista com o Fábio, ele falou, se a gente vê uma pessoa sendo estuprada, sendo violentada, a gente tem essa sede de ir lá e tentar fazer alguma coisa, né? Mas a gente também tem que entender que a gente pode ser uma outra pessoa a ser violentada. Então, todo esse critério da gente chamar quem realmente tem condição de estar naquela situação e não sair sendo mais um agredido é importante também. Então, assim, é ligar para o 190 em questões de violência drástica, que você vê que está colocando, né, a possibilidade da vida da outra pessoa em jogo, e entender como é que você ajuda essas mulheres que eu penso que a gente quer ser muito Mulher Maravilha, né? E a gente, antes de ser mulher, nós somos humanas. Então, a gente tem os nossos limites, também a gente conhecer os limites. Nosso, como mulheres, também é importante, porque a gente está muito adoecida mesmo. Então, assim, por conta da gente querer fazer tudo com muita qualidade. Então, a mulher tem isso. Então, a gente também precisa de tratar emocionalmente muitas mulheres que estão adoecidas. E esse adoecimento faz com que elas não consigam reagir, muitas vezes. Então, a gente que estuda, né, eu falo a gente que... né, a gente é uma equipe lá no CEAM, e a gente também tem outras mulheres que estudam a violência. A violência é uma coisa não fácil de ser entendida. Não é você pegar construir um material didático e sair por aí entregando. Não é você falar que ela tem que denunciar a qualquer custo. É uma coisa muito enraizada, muito dolorida, que faz com que, às vezes, a mulher nem se sinta no direito de ter direito. Até a vida, a sonhos, a continuar, enfim. Então, é uma coisa, emocionalmente falando, a gente precisa de cuidar dessas mulheres. E a gente está muito adoecido por conta dessa sobrecarga, por conta de repente, não entender os limites, né? E a gente precisa, sim, continuar, porque tudo com a mulher foi sempre muito difícil, esses avanços que já tivemos, né? Então, assim, eu vejo o nosso esforço em conseguir. Eu acho que essa manifestação, Aloysio, que você falou lá na delegacia, apesar de, né, hoje eles foram presos, né, de forma preventiva, enfim, vai rolar todo o processo ainda, mas foi uma resposta. A gente não sabe de fato ainda quem é o culpado ou quem são os culpados, né? Mas é uma resposta que a sociedade estava clamando, porque foram crimes bárbaros, um atrás do outro. E quando você fala que a medida protetiva não protegeu a Flaviana, raramente, tá? Isso é estatística, menos de 30% das mulheres que sofrem feminicídios tiveram uma medida protetiva. Aí você pergunta, a Lei Maria da Penha, ela não é válida? Se a gente precisa ser mais árduo na aplicação dessa lei?
infelizmente é isso. A gente precisa fazer com que essa mulher entenda que ela não tem que ficar calada. E esse não ter que ficar calada, ela tem que ter pessoas que a apoiem e que até achem um melhor momento para ela denunciar se ela desejar, né? Se assim ela desejar. Porque essa mulher, ela fica sem norte. Então, se ela não ouvir uma psicóloga, uma advogada, ela não conseguir os recursos, os benefícios que ela precisa, por exemplo, um aluguel social para ela poder sair, né, de dentro da casa com o agressor, não conseguir um benefício social para aquele momento. Eu não sou a favor do benefício social para a vida toda, mas para aquele momento, até que ela consiga se manter, ter essa independência econômica e financeira, ela também continua com esse agressor e acaba culminando no feminicídio. É claro que tem agressores e agressores, né? Enfim, esse de travessão, você vê que ela estava com medida protetiva, por conta de não aceitação de um término de um relacionamento, ele se sentiu no direito de acabar com a vida da mulher. Então, assim, eu não sei, as pessoas estão muito adoecidas, muito. Eu falo assim que tá difícil para todo mundo viver, muito complicado, porque quando você fala assim, muito difícil o nosso país, a mulher viver, por conta do alto índice de violência. Mas o que passa na cabeça desses homens? Sabe? Por isso que a gente está criando um fluxo com a Defensoria Pública e mais a Justiça, para a gente poder montar o grupo reflexivo dos homens, onde eles vão ter esse apoio psicológico, e isso já está preconizado na Lei Maria da Penha, para a gente poder entender um pouco mais sobre esse cenário. E tem muitos municípios que têm essa boa prática e que mais de 90% dos homens não voltam a cometer as agressões novamente. Porque é claro que tem que ter prisão e tem que ter punição máxima, igual você falou, para esses casos, como a gente viu, né, de feminicídio. Mas tem homens que têm algumas atitudes grotescas. Então, muito. Deixa eu interromper um pouco, Josiane. Você falou em sinais que seriam emitidos de um relacionamento abusivo que poderiam levar à agressão. Que sinais são esses? Para as mulheres que estejam nos ouvindo e os homens também. Não. A mulher, o sinal de uma relação, que é uma relação doentia, uma relação onde você é tirado de todos os direitos. A mulher não tem o direito de ir e vir, a mulher não tem o direito a gente já atendeu mulheres que a violência psicológica é tamanha que o marido não deixa ela ir no supermercado, não deixa levar o filho na escola, ela não vai para lugar nenhum que ele não esteja junto com ela. Então, isso é totalmente doentio. As pessoas têm que entender que cada um de nós temos as nossas individualidades. Eu tenho um casamento de 26 anos. Estar casado não é fácil, né? Não é fácil. Eu já passei muitas fases altas e baixas com meu marido e a gente sempre vencendo, a gente formou junto, a gente construiu nossa família junto. Temos 2 filhas. Mas o André sempre foi o que mais torceu por tudo, todas as vitórias. Para você ter ideia, eu não conhecia nem o que era. Quando eu me formei em nutrição, né, a minha primeira formação, eu não sabia nem o que era offshore. Morava lá no Espírito Santo. E meu marido, que é um ambiente super masculino, muito masculino, né? O André foi o primeiro a me dar força para poder trabalhar embarcada. Então, assim, é esse tipo de pessoa que você precisa estar do seu lado, que te motive, que te elogie. Nada de romantismo, não. É de dividir a vida a 2, de ter essa tranquilidade da gente ser quem a gente quer ser, o que a gente acha ser, entendeu? O que é importante, a gente alcançar os nossos sonhos, enfim. A gente ter a vida do casal, né? Mas a gente ter os nossos próprios sonhos como profissionais, enfim. Então, eu acho que essas situações de nos manter dentro de um relacionamento, às vezes, infeliz, entendeu? Que não te dá esse feedback, às vezes você manter um relacionamento por conta dos filhos só.
Então, é esse tipo de sinais que é importante. Às vezes, muito ciúme, então cada um tem que tratar, né? Tratar desse ciúme doentio para que a gente viva um relacionamento com tranquilidade, para que na hora que vier na hora que os problemas reais aparecerem, a gente ter uma relação estruturada para isso. Então, eu acho que a importância da gente orientar principalmente os jovens, né? Por exemplo, eu falo que não tem jovens como antigamente, justamente por isso. Questão de rede social, questão de ter ou não essa amizade, porque acaba se limitando muito, frequentar ou não determinados lugares, enfim. E você observa que muitas mães chegam no final da vida falando que se lamenta por vários sonhos que elas não conseguiram realizar por conta do casamento, por conta da maternidade, por conta de um relacionamento que não é um relacionamento saudável, nunca foi, o passar do tempo passou a não ser, enfim. Então, são esses sinais que a gente precisa entender que acaba culminando nessas agressões, entendeu? Na questão do não entendimento, a falta de diálogo. Então, assim, eu acho que são esses sinais que a mulher precisa perceber. E, tipo assim, se essa mulher que já sofreu violência com outra pessoa, ela não cuidar do emocional dela, do psicológico dela, ela acaba, isso é pesquisa, não é da minha cabeça, ela acaba tendo tendências de arrumar um outro companheiro com o mesmo perfil. Então, assim, se você não se trata daquele relacionamento doentio que você terminou, você acaba trazendo, né, você acaba se relacionando com pessoas com o mesmo perfil do antigo, do agressor. Isso é pesquisas que a gente observa o tempo todo. Então, assim, às vezes aquela mulher já deu entrada na DEAN por diversas vezes com o mesmo agressor ou com agressores diferentes. E essa moça lá de Travessão, eu não a conheço. Me falou, algumas pessoas me falaram que a conhecem, que ela já teve outros relacionamentos que foram agressivos, com pessoas agressivas e muito conturbados. Então, assim... Diz que a camarada de Travessão é agressivo com a família, tem um histórico de violência, né? Mas ela já teve outros relacionamentos com pessoas que já agrediram. Então, naturalmente, assim, foi aquilo que você falou. Ela não ela não tratou do emocional dela e acabou atraindo um outro relacionamento com o mesmo perfil. E o cara era mais velho, né? 23 anos mais velho do que ela, e tinha 46. E tem 46, né? A luta hoje das mulheres, quer dizer, as lutas, né? Você luta por amor, luta por respeito, por igualdade, luta por espaço na política, que nós vamos falar lá na frente um pouco mais. A Câmara de Campos, que não tem vereador, você, né, foi uma das últimas também, mas eu não sei se eu consigo entender bem se é isso que se passa de fato nessa luta, nesse trabalho, nesse norte que você, como subsecretária, por exemplo, tem, que todos esses direitos que são, evidentemente que são de vocês, mulheres, são das mulheres, não precisa lutar por eles, vocês têm esse direito, é o que você falou. Aí direito a capacitar, a você fazer um curso, isso é direito de todo mundo. Você ter um emprego é direito de todo mundo. Porque você trabalhar na área offshore, ou aqui ou ali, você não sei. Mas o que acontece aqui, o que eu quero entender, com essa violência aumentando tanto, o Estado do Rio parece que aumentou 45% só em 2022. Existem avanços. Mas o anuário foi isso. O anuário foi isso. Então, aí a pergunta vocês, ao invés de seguir nessa luta por direitos iguais, salários, espaço, essa coisa toda, vocês voltam o foco para a violência, ou seja, atrapalha o que estava sendo avançado no que diz respeito ao trabalho da subsecretaria? Não, a gente consegue fazer as duas coisas. Por quê? É até uma
uma bandeira que a gente tem levantado muito, porque se confunde, acha que a subsecretaria só trata da mulher que sofre violência. Então, a gente está tentando desmistificar isso, né? O CEAM trata dessa mulher que vai nos procurar com qualquer demanda, com qualquer violência, seja ela emocional, né, patrimonial, psicológica, moral, física, sexual. Então, essa mulher a gente tem uma assistente social que fica lá, né, com a gente a semana toda. A gente tem 2 psicólogas e uma advogada e uma coordenadora do CEAM, que é um cargo da subsecretaria, mas que fica coordenando essa equipe do CEAM. O que falta a gente ter uma psicopedagoga lá para poder a gente começar a dar curso para essas mulheres. O prefeito está me devendo. E aí, o CEAM está lá completo, funciona, né? Agora, a subsecretaria é esse órgão gestor de todos os outros direitos. Para vocês terem ideia, quando eu falo que a gente precisa de investir em prevenção, a gente está criando o fluxo da gente, né, subsecretaria, com todos os outros órgãos da prefeitura. E aí eu também falo além dos nossos muros da prefeitura. A gente está criando um fluxo entre a saúde, todos os hospitais, todas as UBSs, o nosso Centro de Referência de Saúde da Mulher com a gente. Então, a gente vai estar ali mapeando. Depois, a gente vai para outros hospitais que são contratualizados e hospitais privados. Então, a parte de saúde vai entender. Chegou uma mulher com qualquer tipo de demanda, seja de violência ou seja procurando qualquer tipo de exame que ela está precisando, de tratamento, a gente está fazendo essa articulação com a rede. A gente está fazendo um fluxo também com qualificação e emprego. A gente atendeu uma mulher, seja na subsecretaria, porque a subsecretaria atende essa mulher, por exemplo, que precisa de uma vaga de uma creche mais próxima à casa dela. Isso a gente tem. A mulher chega lá na subsecretaria, não estou conseguindo vaga, onde que eu estou querendo, o meu sonho é estudar, voltar a estudar, onde que eu consigo? Então, assim, essa mulher nos procura por várias outras demandas, não só para a questão da violência. Então, a gente está fazendo fluxo com qualificação e emprego, com saúde, com segurança pública, que a gente tem um projeto que a gente só está aguardando chegar os carros que a gente conseguiu através de emenda parlamentar para montar a Ronda Maria da Penha, que vai trabalhar muito com a questão da prevenção da mulher. A patrulha cuida da mulher após ela ter sofrido a violência e ter medida protetiva, que faz um trabalho brilhante. Acho que da outra vez até falei que a gente nunca perdeu uma mulher, né, com a patrulha. Mas a Ronda vai trabalhar com a gente nos nossos eventos, palestrando. Eu preciso de buscar uma mulher no hospital para levar para a DEAN, preciso de buscar essa mulher lá no hospital para trazer para o CEAM. Vai trabalhar nessa forma de prevenção, nessa articulação toda da prevenção com a gente. A Ronda Maria da Penha. A gente já fez e saiu em diário oficial o nosso fluxo com DEAN e CEAM e CREAS, porque o CREAS trata essa mulher na sua plenitude em relação à questão social mais familiar. Então, a gente está construindo fluxo com Defensoria Pública, com o Ministério Público, com o Judiciário, enfim, porque a gente sabe que aqui a gente tem que lutar pela justiça especializada, ter isso é muito importante, a gente ter um juiz especialista da área de violência. A gente trata hoje da violência dentro do nosso judiciário com o GCRIM. E a gente sabe que demora. Por quê? Por conta da questão de não ter um juiz especializado, ou uma juíza, que é melhor, né, que se for uma juíza, especializada nessa questão da violência. Isso é um network que a gente já começou a fazer, entendeu? É uma articulação que a gente já começou a fazer, que é um desejo nosso muito antigo. Então, os dois trabalhos, tanto de prevenção, dessa luta por acesso aos direitos. Eu estou lá na frente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. A gente está lá com os movimentos sociais também, que cada um traz a sua realidade, do quilombo,
de lugares mais longínquos que fazem um trabalho especial, né, especializado naquela região, na necessidade daquela região. Então, a gente está, como subsecretaria, articulando todo esse papel, participando de fóruns intermunicipais, que eu entendo que quando o campus avança, a gente precisa também avançar, os outros municípios também vão ter oportunidade de estar avançando. A gente faz troca, o que Quissamã está fazendo, por exemplo. Quissamã já tem um grupo reflexivo para os homens. Quissamã já tem Ronda Maria da Penha, menor, o município menor, e já tem todos esses avanços. Então, a gente acaba fazendo essas trocas também de boas ações que os outros já fizeram e que deu certo, para a gente poder crescer junto. Então, o trabalho é em conjunto. CEAM e Casa da Mulher Benta Pereira tratam especificamente da violência e a gente como órgão articulador para trazer emenda parlamentar, para conseguir um carro, para conseguir a van que a gente também está esperando chegar através da Rosângela Gomes, que é a deputada federal que está licenciada como nossa secretária estadual de Desenvolvimento Humano, Social e Direitos Humanos. Ela conseguiu uma emenda para a gente adquirir um carro lá para a subsecretaria, uma van e esses outros 2 carros para a guarda, para a gente poder montar a ronda. Então, a gente está... Porque a gente entende que Campos é muito grande. Ninguém melhor, não precisa... Até a pergunta é meio que coisa redundante, mas assim... Mulher faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Homem é incapaz. Luiz. A gente está invadindo as escolas todas. Ao final do bloco, uhum. Tem 2 perguntas aqui em relação a esses casos de violência, feitas no grupo do programa, grupo de WhatsApp do programa do Blog Opiniões. Uma da Silvana Venâncio. Vou fazer as 2 para você para encerrar esse bloco. Uhum. Silvana Venâncio, que é jornalista de Bom Jesus de Itapuana. Ela pergunta aqui a você, Josiane, parece que choveu no molhado falarmos que as mulheres precisam ser protegidas por políticas públicas presentes e efetivamente. Os casos de feminicídio crescem. Infelizmente, cada dia mais. E o que as políticas públicas falam sobre também sobre o seu comando está fazendo para tentar diminuir esses casos? É uma pergunta da Silvana Venâncio. E tem a pergunta também daqui da médica Cíntia Cordeiro. Bom dia, Josiane. Qual a sua opinião sobre os números assustadores do feminicídio? Acredita que as medidas protetivas realmente são efetivas? São 2 perguntas. Então, a primeira pergunta eu estava respondendo agora, né? O que o papel da subsecretaria e o papel do CEAM e da Casa da Mulher Benta Pereira. Para quem chegou agora, o município de Campos, em relação a outros municípios, a gente tem equipamentos muito bem estruturados, né? A partir dessa gestão, eu falo do Vladimir, que ele teve a sensibilidade de montar uma subsecretaria, que eu não canso de dizer que precisa passar a ser secretaria para a gente ter uma autonomia de orçamento, uma autonomia de gestão maior, né? Tem um relacionamento muito bom com o Rodrigo, mas a gente tem a responsabilidade de estar à frente à pasta e muitas vezes a gente tem uma dificuldade por questões burocráticas mesmo, né? De precisar de dividir tudo com ele, o que a gente tem feito, que requer recurso, enfim. Mas eu preciso de dizer que Campos tem tido muitos avanços com a subsecretaria. É o que eu expliquei, a subsecretaria é esse órgão que faz essa gestão. A gente, por exemplo, hoje a gente faz parte do calendário da Justiça Itinerante. Por quê? A gente recebeu uma advogada que é responsável pela Justiça Itinerante, a Aldenísia, daqui de Campos, falando que os atendimentos da Justiça Itinerante, que trata de casamento, de documento disso, tem muitos casos de violência. Então, a mulher tem a oportunidade ali na Justiça Itinerante de falar. Então, nada melhor do que a gente botar a nossa equipe junto com a Justiça Itinerante. A gente tem feito aí todo esse trabalho com a rede, porque no futuro bem próximo, depois que todos esses fluxos que eu falei
com saúde, com a educação, que a gente tem feito trabalho nas escolas municipais, estaduais e particulares, por conta, né, de investir nos jovens. Depois de todo esse trabalho, da gente montar esses fluxos, até através de nota técnica, porque a gente precisa de publicar isso em diário oficial, porque hoje eu estou à frente da pasta, amanhã e depois eu não sei. Então, a gente tem que deixar o trabalho nosso de forma bem evidenciada. Depois que a gente montar todo esse fluxo com os outros equipamentos, a gente vai ter um pacto em Campos, onde todos os outros atores, Ministério Público, Defensoria Pública, juizado, segurança pública, municipal, civil e militar, saúde, enfim, todos esses atores que fazem parte são muito importantes nessa rede, eles vão estar assinando esse pacto, sendo corresponsáveis conosco, entendeu? Ou muitas vezes responsáveis dentro da sua área, né? Então, assim, a gente está trabalhando dentro da subsecretaria para a gente poder ter esse pacto o quanto mais rápido possível. A gente tem feito parceria com o IFE, onde a gente vai mapear essas mulheres para entender qual o perfil das mulheres de Campos, onde estão, quantos filhos têm. A gente já tem alguns dados dentro da assistência, mas a gente vai fazer isso com alunos do mestrado no IFE, para a gente poder ter de forma mais clara as demandas dessas mulheres, as características dessas mulheres, a idade dessas mulheres, quantos filhos elas têm, a escolaridade dessas mulheres, para que a gente consiga também promover ações que a gente consiga atender essas mulheres na sua plenitude. Então, é o que eu falei, a subsecretaria trabalha muito nessa articulação em rede e muito em prevenção, e o CEAM, a gente tem essa equipe todos os dias, de 8 às 5 horas da tarde. A pessoa não precisa marcar, a gente tem lá as nossas portas abertas para fazer o primeiro atendimento. O primeiro atendimento nunca é feito só com um profissional, sempre com 2, 3 profissionais, que é importante a gente entender toda a demanda dessa mulher, vai para a advogada, vai para assistente social, vai ficar só com a psicóloga, enfim. Então, o CEAM tem esse trabalho. Infelizmente, esses casos, já entrando na outra pergunta, que aconteceram aqui em Campos, tanto da Flaviane quanto da Letícia, a gente não tinha elas no nosso CEAM, por isso que a Flaviana, por exemplo, mora em Travessão. Por isso que eu já falei com o Vlad, da importância da gente ter uma van para a gente poder atender de forma itinerante. Então, vai ser muito importante, a gente vai até as mulheres, porque não adianta, às vezes, fazer um curso de capacitação aqui no centro se a mulher mora lá em Morro do Coco. Não adianta a gente trabalhar em prevenção aqui no centro se a mulher mora lá em Farol. Ou seja, eu preciso de uma equipe maior, isso eu estou lutando muito, porque a gente acaba não tendo tantos braços para fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? A gente tem muita vontade de fazer várias coisas, e precisamos dessa van para a gente poder ir até essas mulheres. Então, assim, já explicando, infelizmente, essas 2 mulheres, elas não tinham atendimento no CEAM. Uma delas tinha medida protetiva, que foi de travessão, a Letícia nem tinha medida protetiva, mas tenho certeza, para um crime bárbaro desse, ela com certeza já vivenciava algum tipo de violência, seja psicológica, moral, questão... Ela, enfim, tinha um relacionamento, né, dizem que é de 5 anos, enfim. Então, eu acho que ela já vivia isso e não teve ninguém para orientar. Que a gente precisa de... A gente tem um equipamento, como o CEAM, e a gente prepara essa mulher para fazer a denúncia. A pergunta da Cíntia é a eficiência da medida protetiva. E Flaviana tinha medida protetiva. Qual é a eficiência ou não da medida protetiva? Eu concordo com a eficiência. Seria muito pior sem a medida protetiva. Você, com certeza, esse cara de travessão, ele estava, vamos dizer assim, algo potencializou aquela ação dele. Porque podia ter acontecido antes, não aconteceu, estava desde janeiro, né? A gente já está em março, né? Então, assim,
eu tenho certeza que algo aconteceu para potencializar, mas por que a medida protetiva ela é eficaz? Porque hoje a Patrulha Maria da Penha já tem implantado, acho que já mais de 2 anos aqui em Campos, e a patrulha nunca perdeu ninguém que eles assistem. Então, se Flaviana já estava sendo assistida pela patrulha, que até a gente ficou de ver com a Aline, porque assim, não é porque ela estava desde janeiro com a medida, a patrulha já pegou ela, não. É tanta demanda para a patrulha que, às vezes, leva 2 meses para essa mulher, que já tem há 2 meses a medida protetiva, ela começar a ter o circuito, entrar no circuito na listagem da patrulha, porque é uma viatura para atender a região e são 4 policiais. Por isso que eu falei da necessidade da gente ter a ronda para fazer o trabalho de prevenção. Entendeu? Porque a patrulha sozinho é evidente que não tem como a gente continuar somente com uma patrulha. Não tem. Então, era uma coisa que a gente vai trazer essa resposta, se a Flaviana já estava dentro da patrulha, porque eles falam em todas as palestras com a gente que eles nunca perderam nenhuma assistida deles depois que entrou na listagem. São 8h05, Josiane, a gente precisa fazer o intervalo. Eu vou te pedir licença rapidamente, e como tudo no Brasil, né? Você vai para o trânsito, vai para outras áreas, falta fiscalização, falta fiscal, falta guarda, falta tudo. Então a gente precisa, a própria Polícia Militar mesmo tem esse contingente diminuído aí em pelo menos 50% aqui no batalhão de Campos, 8º BPM. São 8h05, a gente segue aqui com o Folha no Ar, hoje com a Aloysio Abreu Barbosa. Estamos recebendo a Josiane Morumbi, ex-vereadora, subsecretária de Políticas para as Mulheres, nesse Dia Especial da Mulher, e hoje a Folha FM com uma programação especial para as mulheres, somente mulheres interpretando, e os homens que cantarem hoje aqui na Folha vão cantar, hein? A beleza, o poder, o encanto, o empoderamento da mulher. Ou seja, então, a nossa homenagem é singela, mas é de todo o coração para você, mulher. Nós vamos ao intervalo, voltamos já no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e também Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que é seu.